fosse lembrar de mim, e pelo teu favor é o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo. Eu não paro, eu não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Palmas! Te agradecendo, Senhor. Solte a sua voz, cante. Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim, e pelo teu favor é o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo. Eu não paro, eu não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou e isso é tudo. Só vivo pra você, não sou do mundo. Diga a honra, a glória, a força e o louvor a Deus, e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. Com palmas. Eu te agradeço, cante. Eu te agradeço, Deus, que no deserto não me deixou morrer e nem desanimar. E como aquela mãe que não desiste, você não se esqueceu, você existe. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou, isso é tudo. Diga ele, só vivo pra você, não sou do mundo não. A honra, a glória, a força e o... Pega suas mãos e diga ele, e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertence. A honra, a honra, a glória, a força e o louvor a Deus, e o levantar das minhas mãos. Eu quero ver a igreja do Senhor declarando com a bateria, vai! A honra, e o levantar. Solte a sua voz essa noite, cante. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus, e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. Te agradecemos, Senhor. Se você é grato ao Senhor, aplauda Ele nessa noite. Glória a Deus. Aleluia. Se o mar se agitar e tudo escurecer e parecer que eu não vou sobreviver, se o meu coração sentir que é o fim, eu vou manter meus olhos firmes no Senhor. Circunstâncias não alteram as promessas do Senhor. Tudo contribui para o meu bem. Céus e terra vão passar, mas o meu Deus não falhará. Seu amor brilhará e sempre cuidará de mim. Nada temerei, eu sei que não estou sozinho. O Todo-Poderoso é o meu amigo.
baixa a Ele, mas eu venci. Que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Oh, Ele está vivo. Glória a Deus. Amém, irmãos? Glória a Deus, glória a Deus. O nosso Deus que vivo está, e é isso que nos importa, saber que Ele vive, e se Ele vive, não há razão para temor nos nossos corações. Essa é a verdade absoluta. Querida igreja, estamos falando sobre Josué, e Josué já começou a encantar o nosso coração. A receber as mensagens nesta tarde, ficou muito claro para mim que Josué é um desses personagens muito queridos por parte da igreja. E hoje, logo cedo, para você que está agora só à noite, eu quero relembrar a você que nós fizemos a distinção entre mudanças na vida de um cristão e transição. Foi bem nevrálgico esse ponto hoje pela manhã, porque para a maioria das pessoas, mudanças são mudanças. Aliás, biblicamente falando, as mudanças existem desde que o homem é homem. Tudo que Deus coloca a mão é vivo, e tudo aquilo que é vivo muda o tempo todo. Mas mudanças são encaradas de uma forma na Bíblia. Agora, a transição são momentos de Deus a falar no íntimo do nosso ser. Mudanças acontecem do lado de fora da nossa vida. Transição acontece aqui dentro do nosso ser. E agora há um momento delicado na história do povo de Israel. Deus pede para que Moisés suba no alto monte, mostra a terra prometida e diz assim: Moisés, meu servo, olhe para a direita e para a esquerda. Tudo isto eu tenho dado ao meu povo como prometi por herança a Abraão, meu servo. Mas Moisés, você não vai entrar na terra prometida. O texto é tão importante do ponto de vista bíblico e teológico, que quando a gente lê lá no livro de Judas, nós vamos ver demônios discutindo com arcanjos a respeito do território onde que Moisés e os seus ossos ficaram. É território geográfico que está sendo discutido ali. Mas isso é um assunto para outro dia. Mas só para relembrar a igreja aqueles assuntos polêmicos que a gente sempre tem na escola bíblica dominical, aprendendo, quer no SEB, quer na escola bíblica dominical. É tudo importante o que nós estamos falando aqui. Não porque seja a Bíblia pela Bíblia, mas, irmãos, é o contexto histórico de um momento em que Deus vai dizer: transição à frente. A maioria de nós estamos acostumados com a palavra mudanças e achamos que quando as coisas começam a mudar, até Deus está nos punindo. Mas Deus não vê desse modo. Deus tem chamado o seu povo a entender que mudanças é tudo aquilo que acontece ao nosso redor. Mas o que Deus faz pelo seu povo é transição, para que nós possamos crescer espiritualmente e chegarmos até a estatura do varão perfeito, que é vista na pessoa bendita de Jesus Cristo. Amada igreja, todos nós temos que ter no nosso coração o sentimento claro e preciso que mudanças fazem parte da nossa vida. Uma criança, o dentinho caiu, o dentinho cresceu. E hoje mesmo, só porque eu falei, os pais vieram mostrar todos os dentes das crianças. Foi bem interessante o culto da manhã. Tudo muda. Mas, irmãos, nós temos que entender o Espírito Santo de Deus movendo-se dentro de nós
e destacando em nós. Isso é uma transição na sua vida. E agora, talvez você esteja hoje aqui, é um momento difícil da tua existência, e você diz assim, alguma coisa mudou. Primeira coisa que você tem que entender, isso não é simplesmente uma mudança, isso é um tempo de transição. Aprenda a fechar ciclos e abrir novos ciclos na sua vida. Não fique idolatrando o que ficou no espelho retrovisor da tua vida. Siga em frente. Deus tem mais para você na frente. Muitas vezes Deus tirou alguma coisa de nós e a gente diz assim, por que que isso aconteceu? Irmãos, é livramento do Pai. Nós não estamos enxergando a nossa vida como um todo, porque o que nós precisamos entender é que mudanças acontecem, mas transição é completamente diferente. Vamos para mais um exemplo. Vamos lá, quando a história começou. Deus diz, eu crio vocês, a minha imagem e semelhança, e vocês são livres como eu sou livre. Vocês têm o livre-arbítrio nas suas mãos. Eu não criei robôs, eu criei seres humanos. Vocês são livres para tomar as suas próprias decisões. Ei, esse jardim todo é seu, mas há uma árvore. Esta árvore não pertence a vocês. A árvore do conhecimento do bem e do mal, vocês não devem se aproximar dela ou tocar nela. Os homens, gostando da sua liberdade, gozando de todo o livre-arbítrio, foram lá e desobedeceram e pecaram. Tudo mudou. As mudanças começaram a acontecer. Na viração do dia, quando era 3 da tarde, Deus passeava no jardim e quem sabe Deus tinha uma pedra preciosa lá, uma pedra que ele gostava de se assentar e dizer, Adão e Eva, me fale como foi o dia de vocês. Vocês foram criados para a minha glória, para nós termos comunhão face a face. Só que naquele dia, o Pai bondoso passou por aquele jardim e ele começou a perguntar, onde estão vocês? Irmãos, não nos enganemos. Deus sabia que eles estavam atrás da moita. Crente, quando peca, está sempre amoitado. Perguntar se Deus sabia, claro que Deus sabia. Tem muita gente que diz assim, quando o homem pecou, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo começaram a roer as unhas. Ninguém consegue surpreender a Deus. Deus é Deus. Mas é o amor didático de Deus dizendo, transição. Aí Adão chega e diz assim, Senhor, nós estamos aqui atrás da moita porque nós ouvimos a tua voz no jardim e ficamos envergonhados porque estamos nus. Ele disse assim, mas quem falou que vocês estavam nus? Foi Calvin Klein? Apareceu algum designer? Alguém da moda? Alguém fashion? Vocês andaram por algum shopping center? Claro que não. É a voz didática de Deus dizendo, é tempo de transição. O homem e a mulher dizia, mudou. Quando nós ouvimos a sua voz, tivemos medo, receio de o Senhor nos deixar de amar. E Deus diz, é tempo de transição. Para vocês, mera mudança. Morderam uma fruta. Por conta da desobediência, transição à frente. E agora tudo vai começar a mudar. Não era apenas uma mudança. É tempo de transição. E agora Deus diz, deixa eu conversar com vocês. Mulher, agora vai acontecer isso com você. Homem, agora é assim. Serpente, agora é assim. E assim está declarado. E para que vocês não comam da outra árvore que há no jardim, uma árvore eterna, e o pecado se perpetue na raça humana,
eu vou banir vocês deste lugar, e um anjo do Senhor vai guardar esse lugar até que ele seja consumido e não exista mais. Eu sei que tem arqueólogos até hoje procurando esse lugar. Vão procurar à toa. Porque Deus, depois de banir o homem, Ele eliminou da face da terra o lugar chamado paraíso. O que significa isso? Talvez para nós seres humanos mudança, mas para Deus transição. E agora vem a transição. Mulher, você teria filhos sem dor. Você teria 2, 3, 4 filhos de uma vez só. Vocês encheriam o mundo, isso seria uma fonte de prazer. Agora haverá dor. Ah, Adão, agora começaram os teus problemas. A terra vai produzir espinhos, abrolhos. Você vai ter que cultivar a terra e arar a terra, porque ela gentilmente não vai produzir o fruto. E é do suor do teu rosto é que você vai comer do pão de cada dia. E a você, serpente, um dia virá alguém que vai nascer do ventre desta mulher. E o fruto dessa semente pisará na sua cabeça. E aí será o fim. Tudo isso nós podemos entender não como simplesmente mudanças pequenas, mas são transições. Então deixa eu perguntar, antes de lermos o texto de Josué capítulo 1, os primeiros 9 versículos. Deixa eu perguntar para você. Você está vivendo mudanças na sua vida, após mudanças, após mudanças, após mudanças, e você está cansado de tantas mudanças, porque você não consegue enxergar que há momentos da sua vida que são momentos de transição na sua vida, e você tem que encarar isso de frente. Aquilo que você tinha, você não vai mais ter. Aquilo que passou, passou. É tempo agora de entender que é necessário crescer espiritualmente. Porque toda transição implica em crescimento, em proximidade de Deus. A gente não pode ficar parado. Eu estou vendo pelas redes sociais o povo de Deus reclamando muito e aprendendo bem pouco com Deus. Simplesmente detectando, tem um problema aqui, tem um problema aqui, tem um problema aqui, isso mudou, aquilo mudou, o mundo está mudando, o mundo vai mudar mais, o mundo vai acabar, o mundo isso, aquilo, aquele outro. Mas Deus quer nos propor para o seu povo transições. Transições que geralmente são anunciadas, elas não são abruptas, elas são crescentes, como vamos aprender nesta série de mensagens. Não é alguma coisa que muda a vida da gente da noite para o dia apenas, mas são coisas que mudam, mas eu entendo que é um tempo de transição na minha vida. E eu sei que esse é um momento difícil da gente falar sobre isso. Talvez o Brasil esteja em transição. Um monte de coisa acontecendo, mudança após mudança, mas onde está a transição? Onde estão as mudanças que vão levar esta nação para o lugar onde ela precisa estar? É nisso que nós temos que estar de olho. Mas muitas vezes, o maligno cega o nosso entendimento, colocando os nossos olhos só naquilo que mudou e naquilo que nós perdemos, e não naquilo que Deus tem para nós e aquilo que nós vamos ganhar ali na frente. Mudanças enchem o nosso coração de temor. Transição dá tranquilidade, sabendo que o nosso Deus soberano, Ele cuida daqueles que são seus. É completamente diferente. Vejamos o texto. Josué capítulo 1, versículos de 1 a 9. Depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés: meu servo Moisés está morto. Agora, pois, você e todo este povo, preparem-se para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas. Como prometi a Moisés, todo lugar onde puserem os pés, eu darei a vocês. Seu território se estenderá do deserto ao Líbano, do grande rio, o Eufrates, toda a terra dos hititas, até o grande mar, a oeste. Ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você. Nunca o deixarei, nunca abandonarei.
Seja forte e corajoso, porque você conduzirá este povo para herdar a terra que eu prometi sob juramento aos seus antepassados. Somente seja forte e muito corajoso. Tenha cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido por onde quer que andar. Não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Não fui eu que lhe ordenei? Seja forte e corajoso. Não se apavore, não se desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Amém. Essa é uma declaração de fé, irmãos. Nós não estamos envolvidos apenas em mudanças bruscas da nossa vida. Nós estamos envolvidos em atos de Deus, algo que começa aqui dentro do nosso coração. Sabe quando a gente descobre isso? É quando você percebe que você não consegue controlar as circunstâncias do lado de fora da sua vida. Quantas e quantas vezes em cada aconselhamento que fazemos é a mesma história. Pastor, eu estou agora com esse problema na minha vida. Pastor, a minha vida mudou por completo. A situação está tão delicada, pastor. Eu estou me sentindo tão fragilizado. A minha circunstância é tão difícil. Pastor, eu tenho até vergonha de conversar com um pastor a respeito disso tudo. E eles ficam esperando que a gente diga assim: coitadinho de você, pobrezinho. O mundo inteiro está conspirando contra você. Claro que não. A gente diz assim: meu irmão querido, o que é que você tem que aprender com tudo isso? Porque, irmãos, todos nós temos coisas a aprender quando as mudanças do lado de fora da nossa vida acontecem. Todos nós temos que aprender. O grande problema é que a gente quer sair da mudança, da circunstância, sem aprender nada, simplesmente com a aprovação de Deus. Deus quer que nós cresçamos, para que nós cresçamos. E como que Deus permite o crescimento? Irmãos, é simplesmente aprendendo com Ele a respeito de como a gente vive essa vida, que não é nada fácil. A vida nossa é um desafio gigantesco, mas Deus nos ensina através das lutas. Logo, um bom cristão, ele pode olhar para a dificuldade e dizer o seguinte, como dissemos há 1 mês e meio atrás: ó dor, ó vida, ó azar. Ou ele vai dizer: Senhor, crie em mim músculos espirituais, para que no meio das minhas circunstâncias eu cresça, eu te obedeça e eu faça a tua vontade, como cantamos agora há pouco com os queridos jovens do Rio de Janeiro, que o céu chega até nós. A hora é essa. O grande problema nosso é que nós sentamos, como dissemos hoje cedo, em cima dos nossos problemas. E a gente começa então a sentir pena de nós mesmos. E aí, como dissemos na última mensagem que preguei, a gente está sempre se auto-sabotando. Deus não quer isto. Deus quer crentes livres e conscientes. Pessoas que saibam e estejam discernindo o agir de Deus em suas vidas. Quando as mudanças acontecem, são sinais de que Deus está trabalhando aqui dentro. A cada mudança da estação, é Deus trabalhando dentro de nós. Agora, as mudanças estão acontecendo nas nossas vidas e a gente não tem permitido que o Espírito Santo de Deus que habita em nós esteja nos conduzindo nessa transição que é tão importante aos olhos de Deus. Deus quer forjar em nós a imagem do seu Filho Jesus Cristo. Como Ele faz isso? Como que Deus trabalha na nossa vida para moldar em nós a pessoa bendita do seu Filho? É através das lutas. É ali que eu cresço. É ali que eu aprendo. E lembre-se, essa não é
a teologia da dor e do sofrimento, não, porque o texto diz que em fazendo e compreendendo esse processo, nós estaremos sendo abençoados e prósperos sobre a face da terra. É o contrário. Mas eu tenho que entender o que Deus está fazendo dentro do meu coração. Partindo da onde? Das circunstâncias que estão ao nosso redor. E sempre foi assim. Ontem mesmo estávamos aqui falando com o pessoal da moto, o pessoal Rota 316, a respeito do endemoniado gadareno. Que texto é aquele de Marcos 5, né, irmãos? Que coisa é aquilo? É inacreditável. Tudo na vida daquele homem mudou. Ele provavelmente era um filho, era um bom cidadão. De repente, ele começou a adorar falsos deuses, começou a venerar demônios, e a sua vida mudou. E a única coisa que tirou ele de ser possuído daquela legião de demônios é porque um dia Deus foi ao encontro dele e disse: mudanças não, transição sim. E é bonito ver Jesus Cristo saindo de um lado do mar da Galileia, indo até a outra ponta, descendo do barco. Ele só desceu do barco, os demônios se manifestaram. Qual era o pedido dos demônios? Eles não queriam simplesmente ser empurrados para lugares áridos, porque a grande quantidade de demônios que existe no mundo são cegos, não veem. E o que eles mais querem fazer é possuir um corpo para poder ver a cor, o brilho da luz e poder enxergar. E eles diziam: não faça isso conosco, não nos conduza de volta à treva, no singular. E Jesus Cristo disse: sim, tá bom, eu atendo vocês não vão para nenhum lugar. E ainda aparentemente naquele diálogo, Jesus Cristo permite que eles escolham o lugar onde que eles vão. Tinha ali, na beira de uma montanha, uma vara de porcos. E eles pediram para entrar nos porcos. E diz a Bíblia que os demônios, essa grande quantidade, esta legião de demônio entrando nos porcos, os porcos se desesperaram, se precipitaram e caíram no mar. E morreram afogados. E grande foi a perda. Agora, o endemoniado está liberto. Tantas coisas aconteceram na vida dele. Tantas mudanças. De bom ele virou mal. De seguir os ídolos ele se tornou pior do que os ídolos que ele venerava. Mas agora um homem atravessou o mar e foi na direção dele. Para propor o quê? Mais uma mudança? Com certeza não. Uma transição completa na sua vida. Tanto é que quando a população daquele povoado, quando chegou naquele lugar, olharam uma cena inacreditável. Lá estava Jesus, os seus discípulos e aquele homem sentado em pleno juízo. E agora acontece o mais incrível de tudo. Aquela população olha e diz: não é esse o endemoniado que vivia nos túmulos, se alimentava da carne podre, em que nós tentávamos amarrá-los pelas mãos e pelos pés? Era tanto o poder dos demônios que o possuía que ele fazia em migalhas todos os grilhões que nós prendíamos. Agora ele está ali, livre. E agora ele olha para Jesus e diz assim: Jesus, eu quero te seguir. E Jesus diz: não. Não do jeito que você está pensando. Você quer ir com a gente no barco? Não, não. Volta para o teu povoado e diga o que Deus fez a você. Ele está propondo que aquele homem não fale de mudanças,
mas de uma transição completa que aconteceu na sua vida. Mais tarde, os historiadores vão chegar naquela cidade e já tem uma igreja montada. Você quer saber quem foi o primeiro pregador daquele lugar? Eu vou lhe contar. Um homem, tudo que você pode imaginar, mas agora é tudo aos olhos de Deus. É tempo de escolher entre mudanças e transição. Fique com a transição. Moisés é morto. Meu povo precisa entrar na terra prometida. Quem sabe Josué, o sucessor, diz assim: Senhor, eu não vou conseguir substituir Moisés. Moisés falou contigo face a face. Eu vi a face de Moisés translúcida, brilhando como se alguém tivesse se encontrado com anjos. Eu não posso ser comparado a ele. Senhor, dá para escolher outro? Não, Deus diz assim: não, é você. E a beleza desse texto é que ele diz: do mesmo modo que eu fui com Moisés, eu vou ser com você, apenas se você obedecer. Essa é a palavra-chave. Obediência. Obediência. Eu gosto muito desse texto, sabe por quê? Porque ninguém é insubstituível. Ninguém. Nunca olhe para você e para a sua posição e diga assim: eu sou o tal, eu sou o cara. O dia que você disser isso, você já começou a decair. Porque não tem ninguém insubstituível no reino de Deus. Pode ter certeza disso. Josué era Moisés? Com certeza não. Cada um com as suas personalidades, com o seu jeito de ser e tudo mais. E o que Deus faz? Deus usa a todos. Deus usa a todos. E essa é a beleza do Evangelho. Cada um com o seu jeito, com a sua maneira de ser. É tão lindo perceber que Deus está garantindo: eu fui com ele, eu sou com você. Eu não faço acepção de pessoas. Por isso, talvez, se você esteja hoje aqui dizendo assim: pastor, olha, eu quero dizer que eu sou uma pessoa que vinha ao mundo para sofrer. Não diga isto. Pastor, eu vim ao mundo porque eu nasci para dar errado. Não diga isto. Pastor, eu não dou certo em nada. Não diga isto. Porque se Deus foi com Moisés, se Deus foi com Josué, Deus será com você. Isso é tão verdade que a Bíblia diz que no momento em que você entregou a tua vida a Jesus Cristo, Ele te selou com o Espírito Santo da promessa. Ele nos iguala. Talvez por dons, talentos e habilidades sejamos pessoas diferentes. Mas, amada igreja, não nos enganemos. Deus não faz acepção de pessoas. Tudo é dele, para a glória dele. Aleluia. E agora, talvez Josué pudesse dizer: Moisés foi um legislador, um libertador. Ele foi educado na corte mais alta do Egito. Desde que a mãe de Moisés empurrou aquele cestinho no rio, não foi a mão da mãe de Moisés que empurrou, foi o próprio Deus que empurrou. Ele foi eu simplesmente aprendi a respeito da lei, da cultura no deserto. Eu não fui bem preparado. Deus diz: Josué, como eu fui com Moisés, eu serei com você. Eu gosto dessa palavra. Eu também nasci para dar errado. Até o dia que eu encontrei esse Cristo, que disse que dar errado não existe aos olhos de Deus. Porque desde quando você estava informe no ventre de sua mãe, Deus te amou. E Ele continua te amando. E Ele não vai abortar esse processo. Tão somente, meu irmão, minha irmã, obedeça ao Deus Altíssimo e a sua palavra. Dessa palavra linda e preciosa, não saia para a direita nem para a esquerda. Fique firme nela. Porque obediência é o segredo para nós vivermos felizes e usados poderosamente para o nosso Deus.
seja qual for a nossa condição. E agora, nesse tempo de mudança, toda a transição traz consigo a transmissão do cargo. E agora vem um momento de Deus com Josué. E esses 9 versículos é o momento da transmissão. Do mesmo jeito que eu fui com ele, eu vou ser com você. Eu gosto muito disso, sabe por quê? Transições são importantes na Bíblia. Você se lembra de Elias? Lá no capítulo 19 de 1 Reis. Elias começou a dizer para Eliseu, dizendo: Eliseu, eu acho que eu vou embora. Eliseu disse assim: Elias, eu nunca vi alguém tão ungido e tão poderoso como o meu mestre. E aí Elias diz assim: o que você deseja me pedir? Porção dobrada do teu espírito sobre a minha vida. Se for um bom pedido, viu, irmãos? Porção dobrada. Agora lembre-se, quando você pede porção dobrada do Espírito Santo de Deus, você vai ter mais luta do que o teu antecessor. Foi o que aconteceu com ele. Porque Deus não faz desperdício. Quando Ele dobra, Ele dobra. Quando Ele dobra, Ele dobra. Deus é assim, é economia divina. E aí Ele diz: olha, se você ver o que vai me acontecer, você terá a porção dobrada. E baseado na palavra de Elias, aconteceu uma transição. Eu gosto muito também do texto de Samuel, lá em 1 Samuel capítulo 9, quando Samuel vai transmitir poder a Saul. Que texto incrível aquele. Em 2 Samuel capítulo 1, Saul vai transmitir isto a Davi, de uma maneira complexa, que nós não sabemos compreender. E Moisés transmite a Josué, como lemos no capítulo 1 de Josué. Tudo isto é importante aos olhos de Deus. E como dissemos hoje cedo, para prosseguirmos esse ponto, toda vez que Deus faz esta mudança, nós temos que celebrar a transição. E é isso que a gente faz muito pouco na nossa cultura. Você já viu os europeus como são? Qualquer transição é motivo de celebração. Cai um dente. Vamos botar o dente. Vamos celebrar. Ganhou a primeira medalha na escola? Vamos celebrar. Fez a primeira graduação do pré-primário. Eu vou vestir a minha criança, vou colocar um chapéu, é a primeira formatura. Celebrar. Celebrar. Porque quem celebra pequenos momentos com Deus, há de celebrar os grandes momentos e vitórias com o Pai. Por isso que Deus deixou sempre estas marcas. Homens ergueram no meio do nada, cavaram poços, de onde puderam tirar a subsistência para a vida. O povo de Israel passou em pé enxuto aquele Jordão, e Deus ordena que as pedras sejam tiradas do leito do rio Jordão e colocadas do lado de fora, para erguer um monturo, um altar, para dizer às futuras gerações: foi Deus quem fez, foi Deus quem realizou, foi Deus quem fez tudo isto. São memoriais e que marcam o que é a transição. Esse momento de transição. Vocês se lembram, anos atrás, quando o pastor Davi Merck esteve aqui em nossa igreja, no retiro também de casais, e que ele falou que na parede da casa dele tem uma prateleirinha, e tudo que acontece na família, eles pegam uma miniatura do que aconteceu e colocam lá, porque aquela é a parede da celebração. E ele mostrou aquela casa, toda ela feita de madeira, com sarrafos pequenos, cheia de divisóriazinhas, cheia de nichozinhos de um lado e do outro. Então o filho quebrou a perna, eles iam lá e faziam com massinha, um gessinho quebrado e colocava lá, para contar que um dia alguém quebrou o pé naquela família enorme que pastor Davi Merck tem. Um acidente de carro, colocava lá um carrinho
ali para se lembrar. São memoriais que nós temos na nossa vida. Porque a nossa memória, a maior capacidade dela é se esquecer. Não é só lembrar. E pior, que o ser humano aqui na cabeça se lembra dos seus traumas, mais do que as bênçãos que Deus tem dado. Muitos estão com a sua cabeça confusa porque vivem só dos traumas. Não conseguem ver o quanto Deus é bom e a sua bondade dura para sempre. Faça um memorial na sua vida e celebre a transição. Dias atrás alguém disse assim: pastor, acabei de perder meu emprego. Eu falei: ô meu irmão, que situação difícil. Ele disse: pastor, o que a gente faz quando a gente perde o emprego? A gente agradece a Deus. Agradece. Agradece pelos anos que você trabalhou naquela empresa e diz: Senhor, estou submisso à tua vontade. E aí você vai dizer o que eu sempre digo: Pai, estamos com um problema. Eu estou sem trabalho. Segunda-feira, não tenho o que fazer, não tem dinheiro entrando, a situação está difícil para nós dois. Fale isso com o Pai, e o nosso Pai vai te responder. Eu digo, nunca vá pelo caminho da reclamação, porque crente é especialista em reclamação. Logo eu, que sou fiel a Deus, todo mundo naquela empresa poderia ficar desempregado, menos eu, porque eu sou fiel, eu sou o único naquela empresa que invoca o nome do Senhor. Eu falei, está certo que Deus fez isso com você, porque se fizesse isso com outro que não crê em Deus, ele poria fim na vida dele, ainda bem que foi com você. Porque você tem um Deus para se agarrar, o incrédulo não tem. Mas faça disso um momento. Ele disse, o que eu faço, pastor? Chama a sua família. Diga que o papai está desempregado, que é um novo momento, teremos que fazer sacrifícios nessa família. Teremos que dizer que se Deus não intervir, as coisas vão mudar aqui. E aí você faz de uma mudança uma transição. E essa é a diferença. Porque todos vão participar. Mas geralmente nós não somos assim. A vida muda e a gente não muda não. A gente fica teimando, Daqui a pouco estamos endividados, estamos arrebentados, estamos destruídos. E a gente vem com o resto para Deus dizer assim, Deus conserta tudo isso. E Deus diz assim, não precisava ter sido desse jeito. Você tinha que ter invocado o meu nome lá atrás. E pedido da minha parte uma transição. Agradecido por tudo que você tinha recebido. E vivido na minha dependência desde então. Mas nós não fazemos isto. Nós simplesmente achamos que eu sei decidir a minha vida. Parece que um texto como esse diz, eu estou no controle. E não abro mão de cuidar daquilo que é meu. E eu quero dizer para você, meu irmão, minha irmã, desde o dia que você levantou a sua mão e entregou a tua vida a Jesus, Jesus tomou a tua vida. A tua vida não é mais tua, a tua vida pertence a Deus. Agora tem muito crente que vem na semana seguinte e diz assim, Senhor Deus, o Senhor pode dar minha vida de volta? Eu vou fazer uma besteirinha ali, aí depois eu volto de novo, Senhor. Deixa eu fazer umas besteiras ali, aí depois eu volto e acerto com o Senhor, porque eu sou tão humano, tão carnal. Deixa eu fazer umas besteiras ali, depois eu volto para o Senhor consertar. Não é assim que funciona. Se você entregou completamente sua vida a Jesus Cristo, confie nas mãos onde sua vida foi colocada. Estas são poderosas mãos. Descanse no Senhor. Ele é o teu Deus. Ele cuida de você. Ele nunca vai te deixar. Ele nunca vai te abandonar. E Ele diz, aonde você for, eu vou abençoar as plantas dos seus pés. Onde você colocar os seus pés, eu abençoarei, porque eu sou o Senhor teu Deus. Agora, por favor, igreja, não vivamos de mudanças, porque elas vão acontecer todos os dias da nossa vida. Agora, o que encanta meu coração é que eu preciso aprender a celebrar a transição. Celebrar.
Deixa eu falar de algumas coisas que aconteceu na vida desta igreja. Quando ela estava no seu primeiro templo, num salãozinho alugado, na Moca, pastor Carlos Grigorovitch disse assim para a igreja: o lugar ficou apertado, vamos para o salãozinho que fica nessa mesma rua. Naquele culto de quarta-feira, pastor Carlos Grigorovitch colocou a igreja inteira do lado de fora da igreja, pediu para que o irmão mais idoso da igreja apagasse todas as luzes daquele pequeno salão. Pediu para a igreja ficar do outro lado da rua. E dizendo: esse é o lugar onde nós começamos a igreja Boas Novas. 91 anos já se passaram. E agora vamos andando, povo de Deus, até o novo salão maior que Deus nos deu. E lá foram eles andando alguns números, só do outro lado da rua. E agora ele pede para que a criança mais jovem entre eles, que tinha condição de abrir a porta. E ela abriu a porta e eles entraram no segundo salão. Transição. Ele está ensinando a igreja a celebrar pequenas transições. Houve um dia em que todo mundo começou a comprar o seu terreno aqui na região da vila chamada Bela. Deu uma febre. Todo mundo começou a vir para a Vila Bela, porque todo mundo queria ser belo nessa igreja. E aí, pastor Carlos disse assim: acho que é melhor a gente pegar a igreja aqui da Moca e vamos levar para a vila chamada Bela. E aí chegou o momento, eles compraram uma propriedade e o que aconteceu? A mesma coisa. Chegou lá, vamos dar tchau para esse salãozinho. Compramos um terreno e já construímos um salão lá, vamos mudar. O irmão mais velho apaga a luz. A gente vai ficar olhando. E agora todo mundo pega o carro e os que não puderem vão a pé mesmo. E alguns naquele dia andaram os quilômetros todos para chegar no novo templo. O pastor Carlos Grove esperou até o último chegar. Não esqueceu de ninguém. E mais uma vez pede para que uma criança abra a porta do novo lugar. Celebrando transições. No dia de deixar a Vila Bela para vir para o templo antigo, mesma coisa, culto de quarta-feira, lá estava ele de novo. Chapéu na cabeça, porque ele era calvo, bonito como eu. E ele diz: o irmão mais idoso vai apagar a luz, porque esta igreja vai se mudar daqui. Andaram da Vila Bela até a Vila Zelina. E agora chegaram, não num templo pequeno, mas num templo grandioso para aquela época. Um dos maiores templos da cidade de São Paulo. Só havia 2 templos maiores do que a Igreja Boas Novas. Olha a fé desse povo. Por quê? Porque eles aprenderam a celebrar transições. Chegando aqui, de novo, vamos achar uma criança aqui, aí a criança foi lá e abriu a porta. Vamos entrar. Eu quero lembrar a vocês que naquele dia em que saímos do templo antigo, colocamos o coral da igreja vindo à frente, como genuínos levitas, adorando a Deus e tocando suas trombetas, até entrarmos nesse lugar. A gente tem que aprender a celebrar as transições que Deus faz na nossa vida, para que vivamos de transição e nunca de mudanças, porque as mudanças são abundantes na nossa vida, mas as transições, elas são únicas. É atos de Deus na minha vida e na sua vida. Eu tenho que celebrar isso. E amada igreja, se a gente não for para um outro templo, para outro lugar que Deus nos colocar, vamos ficar todos tranquilos por um só motivo. O dia a trombeta vai tocar. E com a voz do arcanjo de Deus, essa igreja
junto com os nossos irmãos de todas as partes do mundo. Deixaremos esse mundo afinal e estaremos para sempre com o Senhor nos céus. Isso é transição, isso não é mudança. Porque, como dissemos hoje, se eu pegar uma pequena concha e colocar dentro de um balde com água salgada, eu posso andar milhares de quilômetros dentro de um avião. Quando eu chegar lá do outro lado do mundo e jogar essa concha no mar, ela vai continuar vivendo da mesma forma. Isso é transição. Isso não é mudança. E eu e você precisamos aprender a valorizar mais transições na nossa vida. As mudanças existem, mas as transições para nós são importantes. E agora, Deus olha para Josué e diz: conduz esse povo para a terra prometida. Irmãos, eu fico imaginando que emoção. Eu já disse hoje cedo para vocês que eu gosto de Josué, mas gosto mais de Caleb. Acho que eu sou mais parecido com Caleb, meu guerreiro. Mas Josué, eu fico imaginando a emoção de Josué. Ele suspirou fundo e disse: a hora é esta. Eu vou fazer a minha parte. Eu vou preparar esse povo. E finalmente vamos sair deste acampamento. Querida igreja, vamos lá para uma pergunta de escola bíblica dominical, para você que ama as escrituras sagradas. Quantos anos o povo de Israel ficou acampado em Cádiz Barneia? Quantos anos, irmãos? Quantos anos? Está todo mundo com medo, né? Fugiu da escola dominical, né? Eu sei. Faz tempo que você não chega lá, ó, domingo que vem, 9 da manhã, acorda da cama, vem para cá, porque senão você vai ter só mudança na sua vida e não vai ter transição. Vem estudar a palavra de Deus, larga de preguiça, porque Jesus já está voltando e essa é a última geração sobre a face da terra. Se prepare para subir, para se encontrar com o Mestre. Irmãos, segundo os estudiosos, bem provavelmente, eles ficaram entre 32 a 37 anos no mesmo lugar. A roupa do corpo nunca se estragou. O chinelo de um ajudava o outro, o sapato de um ajudava o outro. Mas uma coisa era igual o tempo todo, sabe o que era? O cardápio. O que é que você tinha de manhã durante 37 anos para comer? Maná. Maná empanado. Maná enrolado. Maná refeito. Só não tinha maná requentado, porque apodrecia. E se você guardava um pouquinho daquele algodãozinho no seu bolso, quando chegar no final do dia já estava podre. Como se Deus dissesse: durante todos esses anos, por causa da desobediência de vocês, vocês vão depender de mim todos os dias da sua vida. Desobedientes, às vezes a sua vida está parada há 37 anos no mesmo lugar. E você pergunta: como que minha vida não sai do lugar? Eu vou te dizer: é desobediência. Acerte a sua vida com Deus e se prepare, porque Deus vai abrir o teu Jordão e você vai entrar na terra prometida. Eu creio nisso. Eu me lembro quando o grupo Cádiz Barneia, quantos de vocês se lembram do Cádiz Barneia? Ok. Eu me lembro quando os meninos do Cádiz Barneia chegaram e falaram assim: pastor, nós temos um grupo maravilhoso, o nome é Cádiz Barneia. Eu falei: vocês pensaram no nome? Não, pastor, a gente só achou sonoro e bonito. Se você soubesse, rapaz, que Cádiz Barneia não é aquela belezura de nome para dar para uma banda, viu? Ainda bem que vocês estão debaixo de uma nova aliança, vocês estão debaixo da graça do Deus Altíssimo, porque se fosse debaixo da lei, vocês iam comer maná todo dia. E aquela turminha, desde o líder até o outro, sempre comeram bem. Eu já fui comer pizza com ele e o negócio lá é bravo, viu, irmãos? Mas eu preciso aprender a celebrar as transições da minha vida. Tudo da nossa vida muda, vamos celebrar. Vamos celebrar. E por último, eu quero dizer a vocês
que muitas e muitas vezes nós não celebramos porque nós não entendemos o que significa determinadas palavras. A palavra transição no hebraico significa crescer como o leão. Crescer como o leão. Irmãos, vocês já viram como um leão cresce? Alguém aqui já viu de perto como um leão cresce? Ah, irmãos, é um negócio muito legalzinho. Ele, quando é novinho, parece um gatinho. Mas, de repente, o apetite começa a aumentar. Numa proporção que você não sabe entender. Já viu esses irmãos aqui da igreja que tem uns cachorros desse tamanho grande? É bem parecido. Haja comida. Eles crescem muito rápido. E é curioso descobrir que Deus diz que a palavra transição significa crescer como leão. As mudanças acontecem rápida demais e há uma certa desordem. Você sabia que quando um leão cresce, e principalmente nos seus 3 primeiros anos, ele fica tão desajeitado que ele não sabe nem correr como deve correr? Você já viu adolescente? Adolescente derruba tudo, quebra tudo, e os pais dizem: não é possível. O que é isso, pastor? Vive quebrando as coisas, deixando cair tudo no chão, arrebenta tudo, está com mão mole. É o leão que está crescendo. Ele não tem ainda uma linguagem periférica importante. E muitas vezes na nossa caminhada, amada igreja, nós somos semelhantes a leãozinhos. A gente gostaria de acertar, mas a gente não acerta. A gente está mais preocupado com a mudança do que aquilo que Deus é. Não há tempo de transição na nossa vida, a gente só está de mudança em mudança, que parece que não acaba nunca. Mas Deus tem chamado os seus filhos para crescer como um leão e se preparar para a batalha e para a guerra. Porque o nosso inimigo, ele é semelhante a um leão que anda ao derredor, buscando a quem devorar. Só podemos crescer através de transições, porque a transição lembra leão crescendo, e eu vou ficar mais astuto do que o leão devorador. A linguagem bíblica, ela é muito linda, porque no tempo de diferença, talvez façamos a distinção no mundo entre cristãos e não cristãos. Quando mudança acontece, alguém que não crê em Deus, o mundo vai acabar. Para um cristão, é possibilidade de uma transição e de crescimento. Como isso é maravilhoso. E o mais interessante de tudo, é saber que Deus está nesse processo conosco, irmãos. Ele não nos abandona, Ele não nos deixa. Ele não é um Deus que diz assim: se vira agora. Você fez essa burrada na sua vida? Se vira agora, conserta. Nosso Deus não é assim. Nosso Deus diz: filho, filha, eu nunca vou te abandonar, eu nunca vou te deixar. O teu pai e a tua mãe podem te deixar, mas eu nunca vou te abandonar. Eu escrevi o teu nome na palma da minha mão, para nunca se esquecer de você. Deus não precisa ser lembrado de nada, mas Ele é o Deus que vai conosco em cada momento da nossa vida. Imagine um viúvo, uma viúva da nossa igreja. Talvez diga: quem vai cuidar de mim? Minha irmã viúva, fique tranquila. Deus é teu esposo, segundo a palavra de Deus. É teu esposo. Ah, quantos de nós
Estamos perdidos no meio das mudanças, enquanto Deus quer nos levar à transição. Feche ciclos da tua vida e comece ciclos virtuosos na sua vida. Comece tudo de novo. Celebre a cada instante e cresça espiritualmente, por favor. Porque muitos de nós estamos parados no tempo. Deus quer que a gente corra. E precisamos correr, porque os dias são maus. Não faz muito tempo, alguém me disse assim: pastor, eu não sei se eu vou resistir. É muita mudança, é muita tristeza na minha vida. São muitas perdas. E você sabe, perdas são irreparáveis. Quando parte alguém, um pedaço da gente vai embora. Quando alguém sai da nossa vida, fica sempre um buraco. Mas enquanto essa pessoa falava, a sua filhinha pequena dizia o tempo todo na barra da saia daquela irmã: e eu? E eu? E eu? Quer dizer, estou falando com o pastor, espera. Sabe, a gente tem dificuldade de ouvir. O que aquela criança estava dizendo é assim: teve muitas perdas, mas eu estou aqui. E às vezes Deus coloca uma criança na barra da nossa saia para dizer e eu, mas a gente não está nem aí, porque nós estamos mais com os olhos na mudança do que na transição. Deus nos chama e chama o seu povo no monte da decisão, na tenda do encontro, para que possamos entender um princípio da transição. E quando eu entender o princípio da transição na minha vida, eu vou começar a crescer numa proporção muito maior do que eu cresci até aqui. Porque eu não vou discutir com Deus. Deus vai ser o meu companheiro de jornada. Deus vai ser o meu cooperador, meu ajudador, meu socorro. E socorro bem presente no dia de angústia. Porque Ele é o nosso Deus Todo-Poderoso. Precisamos aprender a celebrar transições, porque elas são importantes na nossa vida. Hoje de manhã alguém me procurou e disse assim: pastor, aposentadoria é transição? Eu falei: o que é que você vai fazer com a tua aposentadoria? Fica imaginando aquele valor que vai receber, né, irmãos? Disse: pastor, eu acho que eu vou procurar alguma coisa boa para fazer no reino de Deus. Eu falei: tá aí uma boa transição. Tá aí uma boa transição. O que é que você vai fazer? Eu já decidi o que eu vou fazer na minha vida. Não importa o tempo. Eu vou sempre dizer ao Pai: Pai, fala que teu servo ouve. Senhor, o que o Senhor disser a mim, eu faço na minha vida. Se tiver mais uma transição na minha vida, vamos a ela, sem problema nenhum. O Senhor promete estar comigo? E Ele diz de novo pelo seu Espírito Santo: eu nunca vou te deixar, eu nunca vou te abandonar. Eu digo: Senhor, louvado seja o Senhor, vem comigo. Porque contigo eu sou mais do que vencedor. Seja qual for a circunstância. Vamos orar. Querido Deus, abençoe este povo que se chama pelo teu nome, ó Pai. Pai de amor, tire os olhos do teu povo em celebrar mudanças, e que cada um deles, sem exceção, possa olhar, ó Deus, e tirar proveito das mudanças, e fazendo de suas mudanças verdadeiras transições, momentos de celebrar, de exaltar, de aprender contigo, de crescer espiritualmente,
de mudar as circunstâncias. Ó Deus de amor, que Teu Espírito Santo fale cada vez mais ao coração do Teu povo, conduzindo seguramente o Teu povo, não a pequenas mudanças, mas a transições sustentáveis. E Pai de amor, eu Te peço, se o Senhor tem falado de transição a qualquer um dos meus irmãos aqui, que eles sejam fortes e corajosos, que eles não temam, que eles sigam em frente, porque Tu és o Deus das transições, e o Senhor prometeu que o Senhor vai conosco, o Senhor não nos deixa, o Senhor não nos abandona, Tu és o Deus da nossa vida, e nós Te louvamos por isso. Pai de amor, tira do nosso coração o pessimismo das mudanças, e coloca o otimismo das transições. Obrigado pelas transições, elas são verdadeiras, elas são importantes. E obrigado, Senhor Jesus, que no momento da transição sua, quando o Senhor deixou esse mundo, ó bom amigo Jesus Cristo, o Senhor disse: eis que eu estarei convosco até a consumação dos séculos. Obrigado, Jesus, Tu és o nosso companheiro da boa viagem, e por isso Te bendizemos, e Te adoramos, e Te pedimos, Senhor Jesus, nos dê corações e olhos, para perceber as transições que o Senhor está fazendo em nossas vidas, e assim oramos, em nome do Senhor Jesus, amém. Que diz que Jesus é vencedor. Aleluia. Por amor, numa cruz se entregou. Por amor, cravo e espinhos suportou. Ele fez tudo pensando em mim. Me amou, me amou. Meu Jesus me amou, me amou. Lá na cruz, minha história começou. O meu pecado, o Seu sangue apagou. Ele fez tudo pensando em mim. Me amou, me amou. Meu Jesus me amou, me amou. Jesus é vencedor. Jesus é vencedor. Venceu a morte, ressuscitou. Ele vive, Ele reina. Jesus é vencedor. Venceu a morte, ressuscitou. Ele vive, Ele reina. Obrigado, Senhor. Meu Senhor morreu, mas ao terceiro dia ressuscitou. Vamos declarar lá na cruz. Lá na cruz, minha história começou. O meu pecado,
seu sangue apagou. Ele fez tudo pensando em mim. Me amou, me amou. Meu Jesus me amou, me amou. Vamos declarar: Jesus é vencedor. Jesus é vencedor. Venceu a morte, ressuscitou. Ele vive, Ele reina. Jesus é vencedor. Venceu a morte, ressuscitou. Ele vive, Ele reina. Vamos juntos cantar, cante conosco. Vamos declarar mais uma vez com um lindo coral. Jesus é vencedor. Jesus é vencedor. Venceu a morte, ressuscitou. Ele vive, Ele reina. Jesus é vencedor. Venceu a morte, ressuscitou. Ele vive. Eu quero ver a igreja do Senhor declarando: diga: Jesus é. Ele vive, Ele reina. Para encerrar: Jesus é vencedor. Venceu a morte, ressuscitou. Ele vive, Ele reina. Obrigado, Senhor. Aleluia. Entrei na presença de Deus nesse lugar, Paulo. Amém. Fica aqui comigo aqui. Então, abraçando esses queridos, estamos abraçando toda essa banda. Leve um abraço bem gostoso para o seu pastor, viu? Valandrinho é uma bênção de Deus e a gente só pode louvar a Deus pela vida dele. Querida igreja, antes de terminarmos, o grupo tem 2 trabalhos, né? Eu estou vendo aqui ambos da MK, né? Da MK, esses 2 trabalhos. Vocês trouxeram também camisetas? Tem camiseta também. Então tá bom, irmãos, a ordem é sempre essa: vocês comprem tudo que tem lá, porque não vamos deixar eles levar para o Rio de Janeiro esse peso, né? Vamos lá, passe, incentive, ajude, estenda a mão e vamos abençoar jovens como eles. E que Deus continue sempre usando os jovens para a sua honra e para a sua glória. E que possamos sempre ter vínculos amorosos. Então a igreja deles aqui em São Paulo, a gente já tomou posse deles, vai ser a igreja Boas Novas. Quando nós estivermos no Rio de Janeiro, a nossa igreja vai ser a Igreja Batista Atitude. Aí vocês vão lá para a Barra da Tijuca, chega antes, porque a praia é boa, tá bom? O café da igreja é muito bom, as tias capricham lá, viu? E você vai poder ver realmente tudo aquilo que Deus tem feito naquele pedacinho de Deus ali no Rio de Janeiro. Uma oportunidade maravilhosa para você ter a sua vida edificada também, tá bom? Que Deus abençoe, queridos. Uma honra muito grande poder recebê-los aqui, incluindo aquele que ficou enjaulado. Aqui a gente não se esquece dos enjaulados, viu? Queridos, vamos ficar em pé e vamos terminar esse culto agradecidos que somos ao Pai. Pai, por tudo que vimos e ouvimos, te glorificamos e te exaltamos. E agora, Pai, queremos despedir esse grupo musical com a tua bênção e com a tua paz.
Pai de amor, por onde eles forem, que a Tua palavra seja anunciada, que corações sejam tocados e que o Senhor use as suas vidas de uma maneira maravilhosa. Pai de amor, com eles, abençoe pastor Josué e as suas igrejas, atitude onde estiverem agora. E Pai, que o Senhor também seja conosco. E assim, queridos irmãos, que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a comunhão, as consolações e o poder do Espírito de Deus estejam sobre vós e com todo o povo de Deus espalhado sobre a face da terra, desde agora e para todo sempre. Amém e amém. Vão em paz, irmãos, uma boa semana, e não se esqueça que em Boas Novas a gente sempre se encontra. Vão em paz.